Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando mais um dia do Fórum Internacional Universidades Geral Parque. Hoje é dia 27 de outubro de 2020. Estamos, então, iniciando o segundo dia do evento do Fórum Internacional Universidades Geral Parque e hoje o tema escolhido é ensino. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse evento é promovido pelos geoparques aspirantes Quarta Colônia, Caçapava e Caminhos dos Cânions do Sul, e também pela Universidade Federal de Santa Maria, Universidade do Extremo Sul Catarinense, o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unesc, Cátedra da Unesco Fronteiras e Migrações. Além disso, gostaríamos de registrar o apoio da Universidade Federal do Pampa. Eu gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, professor doutor José Bernardo Rodrigues Brilha. O professor José Bernardo Rodrigues Brilha é licenciado em Geologia pela Universidade de Coimbra, 1987, doutorado pelas Universidades do Minho e de Poitiers, na França, em 1997. É professor catedrático da Escola de Ciências da Universidade do Minho, diretor do Centro de Ciências da Terra e vice-presidente da Escola de Ciências. Foi diretor do curso de mestrado em Patrimônio Geológico e Geoconservação, de 2005 a 2014. Pesquisador visitante especial do programa Ciências Sem Fronteiras, na Universidade de São Paulo, entre 2012 e 2015. É coordenador do Working Group GeoHeritage Assessment da International Commission of GeoHeritage, da UGS, e presidente da ProGEO, European Association for the Conservation of Geological Heritage, membro da UGS GeoHeritage Task Group, do Comitê Nacional para as Geociências, da Unesco IGCP, e do Fórum Português de Geoparques. Foi editor da revista internacional GeoHeritage Springer e pertence à comissão editorial de diversas revistas, no Brasil e na Europa. Dedica-se atualmente a desenvolver trabalhos de investigação fundamental e aplicada na área de geoconservação e geoparques. Então, eu gostaria de agradecer a presença do nosso professor José Bernardo Brilha e convidamos os presentes para assistir à sua fala, lembrando a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat. Professor, bom dia, fique à vontade para a sua fala. Queria lhe agradecer pela sua presença, né, e colocar à disposição a Universidade Federal de Santa Maria para a sua visita pós-pandemia e que nós possamos estreitar mais os laços entre os geoparques daqui de Portugal. Professor, por favor. Muito bem, muito bom dia a todos. Estamos ansiosos que chegue esse tempo pós-pandemia, porque está-nos a parecer que isto vai demorar mais do que o que inicialmente tínhamos projetado. Mas, enfim, vamos tentar resistir a esta dificuldade acrescida. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me fizeram para participar nesta vossa sessão, hoje particularmente dedicada às questões do ensino e, obviamente, mais ensino universitário, ensino superior, digamos, e de que forma é que este ensino se relaciona não só com a temática dos geoparques, mas também com a temática da geoconservação de uma maneira geral. Bom, eu não tenho nenhuma apresentação preparada para o efeito e, portanto, obviamente, depois também estarei, claro, disponível para responder a eventuais questões que surjam, mas gostaria de dizer duas ou três coisas relativamente a estes temas. Bom, em primeiro lugar, o papel da universidade, quer em termos de geoparques, quer em termos de geoconservação a nível da formação, é absolutamente essencial e indiscutível, não é? Nós precisamos de formar técnicos que sejam competentes para tratar desta área da geoconservação, que é uma área que, enfim, já começa a ter alguma história, mas temos que reconhecer que em muitos países é uma área ainda emergente dentro das geociências e, portanto, ainda há bastantes universidades
onde estas temáticas são apenas afloradas muito sumariamente, eventualmente oferecem uma disciplina, quer a nível da graduação, quer a nível da pós-graduação, e, portanto, ainda em termos de formação de técnicos especializados nesta área da geoconservação, temos ainda, de uma forma geral, muitas lacunas. Obviamente que eu irei falar um pouco sobre a minha própria experiência, porque eu penso que foi essa uma das razões que me pediram para intervir hoje, a minha experiência relacionada aqui com o que fazemos na Universidade do Minho, aqui em Portugal, relativamente a esta área da formação. Mas antes ainda queria dizer outra coisa relativamente a este papel das universidades, relativamente aos geoparques, que é importante, obviamente, não só a nível da formação de técnicos, que depois, obviamente, podem desempenhar as suas funções profissionais e as suas tarefas em geoparques, mas também a importância dos geoparques a nível da formação também de professores que vão trabalhar quer nas escolas dos geoparques, quer trabalhar no território do geoparque. E, portanto, aquelas universidades que estão envolvidas na formação e no treinamento de professores, obviamente, também podem ter aqui um papel muito importante na própria dinamização dos geoparques que, entretanto, existam e que estejam formados no seu redor. Portanto, a importância do geoparque também aqui, não só a nível da formação dos técnicos especializados em geoconservação, mas também na formação de professores que sabem utilizar o recurso geoparque, porque o geoparque é também um recurso educativo extremamente importante, e, portanto, que sabem utilizar o recurso educativo geoparque para a sua atividade profissional e para desenvolver as suas atividades com os alunos das suas escolas quando estiverem efetivamente a trabalhar no terreno. Portanto, essa era aqui duas linhas que eu chamava a atenção relativamente à importância do ensino e da universidade e no meio dos geoparques. Muito bem, a nossa experiência aqui em termos de formação, nós realmente fomos um dos primeiros, eventualmente o primeiro, eu não sei porque eu obviamente não conheço o que é que se passa em todas as universidades do mundo, mas daquilo que temos registro, teremos sido pelo menos dos primeiros em 2005 a criar uma pós-graduação específica em património geológico e geoconservação, em que geoparques era obviamente uma das disciplinas dessa formação. Começámos em 2005 com um curso de mestrado de 2 anos, o primeiro ano curricular e o segundo ano dedicado à produção de uma dissertação, como é mais ou menos habitual em todo o lado, e recebemos durante os vários anos, de 2005 já vão 15 anos, estamos neste momento a comemorar 15 anos desse início, recebemos alunos de vários países, exatamente porque aqui nós oferecíamos uma formação que não era fácil encontrar em outros países. Entretanto, esse mestrado inicial de 2005 foi sendo reestruturado, já passamos por 2 reestruturações ao longo destes 15 anos. Atualmente, o que nós oferecemos a nível de mestrado é um mestrado em geociências que tem 3 ramos, vocês no Brasil chamam áreas de concentração. Peço desculpa ao colega do México, que eu não sei como é que se diz no México, mas aqui, no fundo, são especializações, 3 especializações, em que uma das especializações é o património geológico e a geoconservação. E, portanto, ou seja, nós continuamos aqui a apostar e continuamos a ter alunos, obviamente, em que estamos a conferir o grau de mestre nesta área do património geológico e geoconservação. Depois, desde também há cerca de 10 anos, oferecemos também uma pós-graduação a nível do doutorado, também nesta área. Atualmente o nosso doutorado aqui é um doutorado em Geologia e que, na verdade, o título completo do mestrado é bastante complicado e não faz muito sentido, mas foi questões
política interna que fomos obrigados a isso, é doutoramento em Geologia, depois em Geoconservação, Geologia Ambiental e Recursos Geológicos, esse é um nome muito comprido, mas enfim, a Geoconservação está referido expressamente no nome do doutorado, e portanto oferecemos também essa especialidade. E depois temos um curso diferente, um curso que não, nós dizemos que é não conferente de grau, ou seja, não confere um grau académico, é um curso curto, de 4 semanas, que é um curso online, especificamente sobre geoparques, e que já temos feito várias edições e que funciona quer em português, quer em inglês. E vários colegas do Brasil já tiveram a ocasião de frequentar esse curso sobre geoparques. Portanto, isso é, digamos, a experiência da Universidade do Minho em termos de formação. Devo dizer que, principalmente nos primeiros anos do mestrado em Património Geológico, que tivemos bastantes professores do ensino secundário que vieram fazer essa especialização e que, portanto, levaram esse conhecimento sobre geoconservação, sobre geoparques, sobre geoturismo, levaram esse conhecimento para a sua atividade profissional nas escolas. E, portanto, aí, como eu disse há pouco, uma área que me parece também extremamente relevante. Já agora, para completar um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui em termos de formação, em termos de ensino, este ano, pela primeira vez, deu início um novo projeto de ensino em colaboração com colegas de outras universidades europeias. Trata-se de um mestrado Erasmus, nomeadamente, ou seja, é um mestrado em que os alunos obtêm uma bolsa e que lhes permite fazer semestres diferentes em várias universidades, e aqui a Universidade do Minho, obviamente, fica responsável por esta parte da geoconservação, e depois temos como parceiros a Universidade de Lille, em França, a Universidade de Uppsala, na Suécia, e a Universidade de Atenas, na Grécia, e em princípio irá entrar num próximo ano mais também a Universidade de Munique, na Alemanha. É um mestrado com uma forte intervenção na área da paleontologia e paleobiodiversidade, mas que tem uma especialização em geoconservação, e, portanto, os alunos deste mestrado internacional, se assim quiserem, ficam bastante bem formados, quer em termos de paleontologia, quer em termos da geoconservação. E, portanto, é um bom mestrado para todos os que pretendem especializar-se nas áreas do património paleontológico. E, portanto, essa, digamos, é a nossa experiência até ao momento de uma universidade a formar técnicos e especialistas na área do património geológico e da geoconservação, e também na área dos geoparques, que obviamente é uma área que está inteiramente relacionada com isto. O que nós verificamos, pelo menos aqui na Europa, é que, não sei se já entrou, mas eu vi há relativamente pouco tempo que ia iniciar-se um mestrado também, uma formação a nível de mestrado em Espanha. Não tenho a certeza se abriu, nomeadamente com estas questões todas da pandemia, eu não sei se chegou a abrir, mas o que é mais frequente acontecer aqui na Europa é existirem disciplinas, principalmente ao nível do mestrado, que são oferecidas em mestrados de Geologia, mestrados de Geografia também, que são oferecidas disciplinas nestas temáticas, de modo a permitir dar um primeiro contacto aos seus alunos. Mas, na verdade, cursos específicos que abordem de uma forma mais integral esta área temática, que eu saiba, continuam a não existir muitos. Para concluir a minha intervenção inicial, eu gostaria só de dizer que, obviamente, que o papel das universidades é o de formar, é o de ensinar, formar técnicos, especialistas, evidentemente. Simplesmente falta agora que a sociedade absorva estes profissionais. Portanto, o que é que nós assistimos?
assistimos a que quer a administração pública, quer o setor privado, ainda não despertou, digamos, para esta nova área dentro das geociências, e, portanto, o que se verifica é que, muitas vezes, os nossos ex-alunos têm alguma dificuldade em encontrar postos de trabalho que estejam diretamente relacionados com aquilo que estiveram a aprender. No nosso caso aqui particular da Universidade do Minho, nós temos tido os alunos que frequentaram aqui as nossas pós-graduações, quer ao nível de mestrado, quer ao nível de doutorado, têm encontrado realmente emprego em geoparques, não só em geoparques em Portugal, mas também noutros sítios, e portanto os geoparques têm constituído aqui, têm sido um bom receptor destes especialistas, e isso é ótimo que aconteça. Tenho pena que eu não veja acontecer isso de uma forma mais sustentada em todo o mundo, ou seja, eu não vejo em muitos geoparques do mundo, eu não vejo especialistas em geoconservação, quando a geoconservação, obviamente, é um dos pilares de qualquer geoparque, e, portanto, eu penso que, digamos, a capacidade de absorver especialistas em geoconservação que são formados pelas universidades venha a aumentar à medida que o número de geoparques vai aumentando, à medida que a administração pública entenda que estes especialistas, estes técnicos são absolutamente essenciais para trabalhar em unidades de conservação, em áreas protegidas, em parques nacionais, por exemplo, e daí que há toda uma área muito importante de trabalho para que os diplomados nestes temas consigam ter trabalho. E penso que vou concluir esta minha primeira apresentação, só uma coisa para não esquecer, pode não ter ficado clara. Eu há pouco disse que realmente não conhecia muitas universidades que oferecessem cursos específicos nestes temas. Existem universidades, como eu disse, a oferecer disciplinas, e claro, e aí no Brasil, eu não queria deixar passar isto sem falar nisto, no Brasil há, nos últimos 6, 7, 8 anos, existe uma enorme quantidade de jovens a fazer teses, principalmente teses de mestrado, algumas teses de doutorado, em muitas universidades brasileiras, mesmo que formalmente não ofereçam um grau nesta área do património geológico e de geoconservação, e, portanto, não queria deixar de assinalar esse facto. E fico por aqui nesta primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria lembrar às pessoas que estão nos assistindo agora que quem quiser conhecer os geoparques, tanto os geoparques aspirantes Canyons do Sul, o Geoparque Quarta Colônia ou o Geoparque Caçapava, eles podem conhecer através de vídeos e passeios virtuais que estão disponibilizados nesse mesmo canal do YouTube ao qual estamos transmitindo. Certo? Bom, então, dando seguimento, eu gostaria de apresentar a nossa próxima convidada, a professora Maria da Glória Mota Garcia, que possui graduação em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Geoquímica e Geotectônica pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, foi professora visitante da Universidade Federal do Ceará, atuando nas áreas de Geologia Estrutural e Regional. Atualmente, é professora associada da Universidade de São Paulo e livre docente na área de geoconservação. Coordena o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo, GeoHereditas, atuando em pesquisas em geoconservação voltadas à política pública sustentável e áreas protegidas. Atualmente, é coordenadora da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro, a GeoBR, gestão 2020-2022,
e representante para a América do Sul do Grupo de Trabalho em Patrimônio Geológico da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da IUCN. Na USP, trabalha nos cursos de Geologia e também no curso de Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, onde certamente poderão ser formados muitos profissionais para trabalhar nos geoparques. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, então, a palavra está com a senhora. Lembrando a todos os nossos convidados e as pessoas que estão nos assistindo que podem fazer perguntas pelo chat ali no nosso canal do YouTube. Professora, por favor. Seu áudio está mudo. Obrigada pelo convite. O André tinha me falado, o André Borba tinha me falado que a ideia era falar sobre o curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental que nós temos, né? E foi nesse sentido que eu preparei a apresentação que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Conseguem ver? Começou a apresentar, sim. Ok, então. Bom, a ideia, né, dessa apresentação é um tema que eu já vinha, na verdade, por coincidência, em setembro, nós tivemos uma feira de profissões na USP, e eu apresentei uma palestra justamente pensando em como a geoconservação poderia dar perspectiva de atuação para esse curso de licenciatura. Então, na verdade, esse convite, ele já veio bem de encontro a algo que eu já tinha pensado, inclusive junto com outros e outras alunas, principalmente do curso de licenciatura. Mas vamos lá. Um pouquinho do Ligeia, né? O curso de licenciatura é chamado de Ligeia, né? Carinhosamente. Ele foi um curso criado em 2003. É o primeiro curso de graduação no Brasil que forma professores de geociências e educadores ambientais. A concepção básica desse curso foi tentar compreender, né, fazer com que os alunos compreendessem qual a dinâmica do planeta Terra, de uma maneira sistêmica, de uma maneira holística, de uma maneira integrada, e como isso poderia influenciar o modo de ensino. Ou seja, já que nós estamos formando professores, como toda essa formação poderia influenciar o modo com que eles iam passar essas informações. Com um grande enfoque nas questões ambientais, obviamente, que é um curso também de educação ambiental. Deixa eu ver aqui. Passou? Não está passando. Bom, esse curso de graduação, no Brasil, ele tem uma abordagem inédita e também no exterior. No início, a organização do currículo ela foi feita com base. Não tinha outros cursos para se basear, né? Então, as diretrizes utilizadas na época foram aquelas do Programa de Formação de Professores da USP. Antigamente, existia uma forma de complementar o bacharelado por meio de disciplinas pedagógicas, que eram feitas após o término das disciplinas efetivas, né, das disciplinas do bacharelado. Você ia para a faculdade de educação, cursava um ano com várias disciplinas pedagógicas, e aí você também tirava o título de licenciado, né, da licenciatura em geociências. Com a criação do Ligeia, esse tipo de complementação foi extinto em 2008. E uma das críticas a esse tipo de formação é que as disciplinas eram todas dadas na faculdade de educação por educadores, né, mas não necessariamente voltados às geociências. E, portanto, não tinha um vínculo entre os dois currículos. A base inicial da estruturação disso foram as disciplinas do bacharelado em geologia, né? Então a ideia inicial foi pegar
as disciplinas que já eram dadas na geologia, associadas à proposta de formação de professores, que foi estabelecida no que a USP chama de Programa de Formação de Professores da USP. O curso teve início, então, ele foi criado em 2003, mas o início do curso efetivo, né, quando entraram os primeiros alunos, foi em março de 2004. Ao longo desse tempo, existiram várias modificações, várias complementações, mas que não foram significativas em relação ao currículo e ao projeto pedagógico. O objetivo desse curso foi tentar suprir uma carência que existia no ensino de geociências, então tem todo um histórico de perda gradual dos conteúdos de geociências desde a década de 60 no Brasil, né, devido a vários tipos de políticas, proporcionar essa inserção de temas, de conceitos de geociências de maneira holística, de maneira integrada, associando esses conceitos com outras disciplinas. E propor que essa abordagem dessas ciências do sistema Terra fosse utilizada para tratar as questões ambientais que a gente se depara atualmente. Como... tá lento isso aqui. Como premissas consideradas na criação do curso, existe o fato de que essa falta do conhecimento da dinâmica do sistema Terra, da dinâmica do nosso planeta, resulta em visões que são distorcidas. Muitas questões que a gente tem hoje na sociedade atual, essa ocupação urbana, a contaminação de aquíferos, a adaptação das mudanças climáticas, que tem sido tão falada atualmente, o fato das pessoas não conhecerem apropriadamente a dinâmica do planeta resulta em falhas na elaboração dessas políticas públicas, resulta em cidadãos que não conseguem entender essa dinâmica e, portanto, não conseguem compreender e optar por medidas mais adequadas e também nessas decisões governamentais equivocadas, porque, em geral, o conhecimento geocientífico está muito distante da população e desses tomadores de decisões. Bom, como características gerais do curso, a gente tem a multidisciplinaridade, ou seja, a ideia geral do curso, desde a sua concepção inicial, foi dar uma visão ampla das geociências, com complementação a partir de disciplinas de outras áreas das ciências da natureza, biologia, ecologia, astronomia, etc. Termos de duração e aulas de campo. Tem 4 anos, né? Aulas de campo são preferencialmente aos finais de semana e feriados, né? E isso é importante, porque nós temos um número grande de alunos, é um curso noturno, né? Um grande número de alunos que trabalham durante o dia. E o importante é que esses campos, eles não são voltados apenas à execução. Existe um incentivo aos alunos, não apenas a ir para o campo para observar esse ou aquele afloramento, mas sim para se integrar no aprendizado da elaboração dessas excursões, né? Como é que se organiza uma excursão de campo, quais os parâmetros, os critérios que a gente tem que observar quando se organiza, fatos que todo professor, quando vai dar uma aula de campo, acaba se deparando. Uma outra premissa e característica importante são os estágios e outras atividades. Esses estágios, eles existem, diferente do que acontecia previamente, esses estágios, eles ocorrem desde o início do curso. Então, desde o primeiro ano de curso, os alunos vão se deparando e vão ter que fazer esses estágios em diferentes instituições. Existem 400 horas de estágio, né, sendo 300 horas associadas a professores e a disciplinas da Faculdade de Educação e 100 horas nas disciplinas do IGC. Além disso, né, como atividades teórico-práticas de aprofundamento, que são as tais AACC, existem 200 horas. Dentre essas atividades, são atividades que os alunos apresentam
sobre a forma de comprovantes de comparecimento, comprovantes de participação, estão relacionadas a temas culturais de maneira geral. Isso visando a ampliação da bagagem cultural do aluno. Bom, aqui tem umas fotos mostrando alguns aspectos dos campos, né, aqui é a sala de recursos didáticos lá da universidade, né, onde os alunos, vocês veem, estão produzindo maquetes, aqui estão produzindo maquetes, né, mas produzem jogos, uma série de coisas. Isso é na disciplina de recursos didáticos em geociências. Aqui são visitas a áreas de risco, aqui é uma visita a locais de interesse geológico dentro do campus, né? Isso aqui particularmente é um local onde se estudam solos, então é ideal para elaborar um roteiro geoturístico dentro do campus. Isso aqui são trabalhos de campo, de geologia, com bússola, para também adquirir esse conhecimento geológico, né? E, em 2019, um trabalho da Laura e do Paulo Bogiani, eles fizeram uma série de entrevistas com egressos da Ligeia e viram que 57% desses egressos não tinham uma outra graduação, enquanto 42% tinha. Isso é muito alto, é um percentual muito alto se a gente considerar outros cursos de graduação. E aqui eles fizeram também uma pesquisa sobre as atuações profissionais desses egressos que responderam essas pesquisas. Aqui, então vocês vejam que estavam trabalhando como consultores técnicos, boa parte estava desempregados, pesquisa em laboratório, e existem alguns que trabalham com ensino formal, né? Então aqui, ensino formal, educação formal como professor na rede pública, e educação formal como educação na escola privada, eles fizeram um outro gráfico apenas com esses profissionais que atuam na educação formal e viram que 3% deles atuam em nível superior e técnico, outros em médio, níveis fundamentais 2 e fundamental 1 e ensino infantil. Dentro do ensino fundamental e médio, as disciplinas que eles ministram são as ciências, a física, a biologia, a geografia e química, né? Isso oficialmente, ou seja, oficialmente esses egressos eles podem ministrar essas disciplinas. E no ensino superior varia muito. Meio ambiente, geologia geral, legislação ambiental, recursos minerais e energéticos, até paisagismo ambiental. Na educação formal, então, os egressos, eles têm uma habilitação com formação específica. E essa formação específica, né, graças à indicação 157 de 2016, é em ciências físicas e biológicas. Então, eles podem, efetivamente, eles estão aptos a dar aulas de física, geografia, biologia, educação ambiental e ecologia. Além disso, existem muitos alunos que podem trabalhar oficialmente em cursos técnicos, tanto de geologia, de solos, de meio ambiente, desenho técnico, geociências, topografia. Além disso, dentro da educação formal, a gente tem ensino superior de instituições públicas e particulares. Fora da educação formal, né, da educação que a gente chama de não formal, existem centros de educação ambiental em que esses alunos têm atuado. Dentro da pesquisa em pós-graduação, obviamente existem alunos que fizeram pós-graduação em outros locais, mas dentro do programa, dentro do Instituto de Geociências, a gente tem um programa de pós-graduação em mineralogia e petrologia, que desde 2012 tem uma linha de pesquisa chamada Patrimônio Geológico Construído e Geoconservação. Desde 2012, então, a gente tem 4 teses de doutorado, 19 dissertações de mestrado concluídas e estamos contando. Além disso,
não está escrito aí, mas dentro do Instituto de Geociências, a geoconservação já é uma linha de pesquisa formal, né, graças ao impulso dado pela criação dessa linha de pesquisa, e já teve 3 teses de livre docência associadas a essa linha de pesquisa. Nós temos também um núcleo de apoio à pesquisa, chamado GeoHereditas, que esses alunos, tanto em nível de graduação, como de mestrado, como em doutorado, têm participado de inúmeros projetos em patrimônio geológico, patrimônio construído, educação ambiental, educação em geociências e geoturismo também. Bom, e a geoconservação nisso tudo? Geoconservação, então, é esse conjunto de estratégias, né, que visam definir, avaliar, elaborar estratégias para o uso sustentável da geodiversidade do patrimônio geológico. É um novo ramo das geociências que tem como principal objetivo conservar a geodiversidade e o patrimônio geológico para as futuras gerações. Então, ela é muito focada na conservação para o uso sustentável. E dentro da geoconservação, a gente tem etapas que podem ser sintetizadas como uma etapa inicial, que a gente faz um diagnóstico do patrimônio geológico e do que existe na região, a conservação propriamente dita, que significa encontrar e promover leis que possam promover a conservação desse patrimônio, e a promoção, que faz o link, então, com a sociedade, e ali se inclui, então, o geoturismo, se inclui a divulgação científica propriamente dita. Dentro disso, a geoconservação tem com os geoparques como os grandes os territórios unificados em que a gente tem um patrimônio geológico relevante, e dentro dos geoparques, esse valor científico desse patrimônio é sempre aliado a outros tipos de valores. Então, a gente pode pegar como pilares dos geoparques a conservação, a educação e o geoturismo. E esses pilares, eles são promovidos dentro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável que considera sempre a cultura, considera a história de uma região e considera sempre a participação das comunidades envolvidas. Uma das grandes características também do geoparque é que sempre tem que ter profissionais de diversas áreas que tenham um conhecimento holístico integrado. Então, eu já começo a fazer aí algum link com o que a gente tem nos profissionais da LIGE, que eu acabei de mostrar. Eu disse que, então, um dos pilares dos geoparques era o geoturismo. Né? E o geoturismo pode ser caracterizado como um ramo do turismo, né? Alguma vertente do turismo, que tem como principais atrativos as feições geológicas e geomorfológicas. O geoturismo sempre vai incluir as relações com a cultura local, principalmente se a gente estiver falando de um geoturismo mais amplo, né? Promove o desenvolvimento e o benefício dessas populações de entorno e promove também a autoestima dessas comunidades. É sempre bom lembrar, então, que o geoturismo é uma atividade econômica, porém, muito amparada no uso sustentável desses recursos naturais. Um outro pilar dos geoparques é a educação, né? Que vai promover, então, e vai incentivar o estudo das geociências, tanto na educação formal e não formal. E a gente pode incluir tanto a educação em geociências, como a própria educação ambiental, que pode trabalhar com métodos interpretativos. A educação, obviamente, atinge várias faixas etárias, e agora a gente começa a fazer um link também com os geoparques, né, que é a promoção da conscientização ambiental e a preparação e fortalecimento do indivíduo por meio desse conhecimento integrado, por meio desse conhecimento geocientífico. A gente tem, então, o Ligeia, né, que é um profissional que tem uma visão ampla das geociências, tem uma abordagem que incentiva a integração entre o planeta, é focada na educação ambiental, e a gente tem os geoparques, um território que a geodiversidade, o patrimônio geológico, eles são tratados de maneira integrada. São tratados com base em estratégias de desenvolvimento sustentável.
que inclui geoturismo, educação e inclui conservação também. Diante disso, a gente tem algumas possibilidades de atuação do profissional da Ligeia em geoconservação e, mais especificamente, em geoparques. Por exemplo, no diagnóstico de locais de interesse geológico. Vai desde a identificação, né, que são os inventários de geossítios, de sítios da geodiversidade, locais de interesse geológico de uma maneira geral, avaliação desses locais, tanto quanto ao tipo de uso, quanto à necessidade de proteção, com base em uma série de critérios e parâmetros que já estão bastante bem estabelecidos, mas estão sendo desenvolvidos. E eles têm condições também de fazer propostas de utilização desses locais pelos setores públicos. Aqui é um exemplo de atuação são profissionais do Ligeia, né, lá no Ceará, aqui na região norte do litoral de São Paulo, lá no litoral sul, trabalhando em diferentes contextos geológicos, fazendo inventário, fazendo essa avaliação e gerando um diagnóstico desses locais, tanto como de uso e de proteção. A interpretação ambiental é uma outra possibilidade de atuação muito interessante dos profissionais da Ligeia. Eles podem atuar na elaboração de planos de interpretação, podem atuar na identificação de temas de interesse com base no público-alvo, por meio de questionários, podem trabalhar no desenvolvimento de métodos e protocolos para a elaboração desses planos, né, considerando planos específicos para a geodiversidade e para o patrimônio geológico, podem elaborar material interpretativo, painel, folder, filmes e outros tipos de materiais, tanto digitais como físicos, podem atuar no treinamento de monitores ambientais e guias de turismo, e aqui a gente tem exemplos de treinamentos que foram feitos por nós no litoral de São Paulo, em que todas essas profissionais que estão aqui são formadas no Ligeia e têm atuado nessas atividades de treinamento. Podem atuar na divulgação científica, que é fazer o grande link entre a sociedade e a ciência que é feita na universidade, né? Podem produzir conteúdos para material educativo para material educativo de divulgação, elaborar textos de divulgação, divulgar temas com base em questões socioambientais. Então, eles conseguem identificar quais são essas questões socioambientais que possam ser integradas ao conhecimento geocientífico e tentar definir esses temas que sejam de interesse. E, obviamente, elaboração de roteiros geoturísticos, que é o que a gente vem fazendo aqui. Esse aqui é um exemplo do roteiro geoturístico eclesiástico no centro de São Paulo, levado por um ex-aluno da Ligeia. Aqui é também um exemplo do roteiro do Centro Velho de São Paulo. Aqui é a atuação dos alunos da Ligeia na oficina de réplicas. Aqui também é um roteiro no centro de Santos, né, no Centro Velho de Santos, também promovido por estudantes da Ligeia. Educação em geociências, obviamente, né, que é um outro pilar que a gente tem nos geoparques e que pode ser muito bem suprido pelos profissionais da Ligeia. Eles podem fazer pesquisa e produção de material didático, né, podem produzir esses recursos didáticos. Vocês já viram que eles têm esse treinamento dentro do curso, né, jogos, maquetes, vídeos, podem organizar e executar aulas de campo e aulas do estudo do meio, e estão aptos também a identificar os gaps e trabalhar no desenvolvimento de alterações nos currículos básicos, dentro dos parâmetros curriculares nacional. Aqui é um exemplo também de como esses profissionais atuam na educação. Aqui é na feira de Geociências, na Praia das Geociências, no Congresso de Santos. Aqui é um exemplo do jogo Bojica, né, feito por uma aluna, Fernanda. Aqui é um exemplo de material didático dentro do curso da disciplina de recursos. Aqui é um exemplo de aula de trabalho de campo dentro de uma unidade de conservação, que visou depois a produção de material didático.
Eu diria que eles estão aptos também a fazer comunicação com profissionais de outras áreas, ou seja, integração das geociências com outros profissionais. A geoconservação e o geoparque são áreas em que a gente tem uma integração muito grande com outros tipos de profissionais, biólogos, geógrafos, historiadores, cientistas sociais, economistas, turismólogos. E eu acho que, nesse caso, o profissional da Ligeia, graças a esse conhecimento que vai muito além da geologia clássica, tem possibilidade de interagir de maneira muito efetiva com esses profissionais. Além desses profissionais, eles têm também essa capacidade de interagir com outros atores sociais, membros da sociedade civil, os tomadores de decisão dos órgãos públicos. Aqui é um exemplo de atuação, isso já em sala de aula, né, atuação em áreas de riscos, em comunidades. Isso aqui é um exemplo de cursos no SESC, que foram promovidos também por membros da conservação. Finalmente, então, a gente tem Geoparques e Ligeia. A gente tem o Ligeia, que é um curso com uma visão moderna, uma visão abrangente, que é compatível com os princípios da geoconservação, e a gente que tem aí premissas que são inerentes ao geoparque, associados à relação entre a terra, as paisagens e as comunidades, né, e a possibilidade de fazer interação entre o patrimônio material e imaterial, a história, a cultura dessas comunidades, e profissionais também aptos a incentivar esse uso consciente e sustentável dos recursos naturais. Aqui são umas referências que eu utilizei, algumas fotos que eu utilizei gentilmente cedidas. Eu queria ver aqui agora se eu conseguia rapidamente passar um vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá sem som, né? Peraí, gente. Você aí se interessa pelo funcionamento da Terra, por questões ambientais e por educação? Então, o curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental pode ser o curso certo para você. Na USP, esse curso é oferecido pelo Instituto de Geociências, que fica localizado no campus do Butantã, em São Paulo. Por lá, as aulas são ministradas no período noturno, e você levará em média 4 anos para se formar. Nesse curso, além da formação em ciências exatas e em geociências, você também receberá uma ampla formação em física, biologia, ecologia, química, geografia, geofísica, astronomia, meteorologia e até paleontologia. Isso tudo em paralelo com a sua formação pedagógica, que vai te habilitar a atuar em ambientes educacionais, como no ensino básico, museus, entre outros lugares. Nesse curso, a experiência prática durante a graduação é indispensável. Isso inclui práticas e aulas em campo, estágios supervisionados, atividades curriculares de natureza científico-cultural e muitas outras. Gostar de ciências e do mundo do ensino é um ponto positivo para quem quer cursar licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. Mas, fora isso, o perfil dos alunos é bem diversificado, o que ajuda no enriquecimento da aprendizagem durante a graduação. Assim que formado, espera-se que você tenha uma compreensão integrada do funcionamento do planeta e das questões ambientais, que esteja preparado para lidar com rápidas mudanças da sociedade e que seja um profissional competente dentro do ambiente educacional. Isso sempre pautando seu método na investigação, observação e interpretação de fenômenos naturais e a interação destes com o ser humano. E para apoiar seus estudos, o IGC conta com salas equipadas com projetores, 2 laboratórios didáticos, biblioteca, que é referência no assunto, salas de estudo, laboratórios de informática,
um museu de geociências e uma litoteca, que guarda amostras geológicas como rochas e minerais. Ufa, vai dizer que não é uma baita infraestrutura. Terminado o curso, você poderá atuar no ensino fundamental, médio ou técnico, lecionando as disciplinas de ciências, ciências da natureza, ciências exatas e da terra, e coordenando projetos de educação ambiental. Você poderá ainda atuar na área do ensino não formal, na função de planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas em museus, centros de ciências, de educação ambiental em empresas, parques, unidades de conservação e ONGs. Você será um profissional capaz de desenvolver projetos e ações de educação ambiental em empresas, entidades de classe e instituições públicas e privadas. O licenciado em Geociências e Educação Ambiental é mesmo de extrema relevância na sociedade que vivemos hoje. A educação pode transformar uma vida e as geociências, o planeta. Então, se você aí se interessou e gostaria de ser um deles, vem para o IGC, vem para a USP. Ok. Acho que é isso. A licenciatura em Geociências e Educação Ambiental é o único curso no Brasil. Obrigada. Você tá desligado o seu... Desculpem. Queria agradecer essa apresentação, professora Maria da Glória. Colocar que já existem várias perguntas. O pessoal está participando ativamente aqui no nosso chat aqui no YouTube. As perguntas vão ficar no final, né? Para a gente fazer um bloco de perguntas, né? Então, já queria agradecer a sua apresentação e dar continuidade, né? Aos nossos palestrantes, né? Apresentar, então, o nosso próximo convidado, o professor doutor Carles Canet Miquel, que possui graduação em 96 e doutorado em 2001 em Ciências Geológicas pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Fez estágio pós-doutoral de 2 anos na Universidade Nacional Autônoma de México, a UNAM, e está lá até hoje. Já foi pesquisador do Instituto de Geofísica e atualmente é secretário acadêmico do Centro de Ciências da Atmosfera da UNAM, onde conduz o monitoramento da contaminação por mercúrio no ar. Sua especialidade são os sistemas hidrotermais, atuais e fósseis, próximos às superfícies e no fundo do mar, com seus depósitos minerais associados, seus processos geoquímicos, abióticos e bióticos e as interações fluido-rocha em ambientes de baixa temperatura. Também realizou pesquisas na área ambiental, especialmente com a geoquímica dos resíduos potencialmente tóxicos da mineração. Desde 2014, promoveu, desde seu trabalho na UNAM, a designação e consolidação da comarca mineira de Hidalgo como Geoparque Mundial da Unesco, em maio de 2017. E, atualmente, é o coordenador científico daquele território certificado. Integra também o Comitê Científico do Programa Internacional de Geociências da Unesco. Então, eu gostaria de convidar o professor Carles Canet para fazer a sua fala. Eu vou compartilhar uma guia do Chrome aqui para a sua apresentação. E, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigado por ter nos ajudado na realização dele. E, então, lhe passo a palavra. A sua apresentação já está à disposição na tela aqui para passagem. Não chegou aqui ainda no YouTube, mas a apresentação aqui já vai começar. Bien. Muito obrigado, professor André Soares. Bom dia a todas e todos. É para mim uma honra participar neste evento. Estou muito contente para poder compartilhar nossa experiência de ensino e parcerias com universidades e governos locais e estaduais no Hidalgo.
no Geoparque Comarca Minera de Hidalgo, que é dos 2 geoparques que existem em México. Agradeço particularmente ao professor André Borba pelo convite. Também obrigado com os palestrantes Glória Garcia e José Brilha. Mas, infelizmente, o meu português é insuficiente para falar toda uma palestra. Eu vou falar em espanhol, desculpe por isso, mas eu vou falar devagar. Bien, la presentación que voy a mostrar a continuación tiene que ver con el Geoparque Comarca Minera, que, como mencioné, es uno de los 2 geoparques que existen en México. Esta presentación se va a enfocar en las experiencias de estos últimos 4 años, que son los 4 años que tiene de existir el geoparque, experiencias alrededor de la enseñanza a todos los niveles y la comunicación de la ciencia. El Geoparque Comarca Minera está compuesto por un equipo muy grande de colegas y expertos, expertas en varios temas, y algunos de los cuales me han ayudado gentilmente a elaborar esta presentación, particularmente Erika Salgado, que es geóloga del Geoparque, Juan Carlos Mora, que es el coordinador de educación, y Eduardo García Alonso, que actúa como director ejecutivo del Geoparque. La próxima, por favor. Bueno, el Geoparque Mundial Comarca Minera es un geoparque que fue designado en mayo de 2017 junto con otro geoparque mexicano que es Mixteca Alta. El Geoparque Comarca Minera tiene una vocación totalmente orientada a rescatar y reivindicar su patrimonio minero, que es totalmente extraordinario, y que el descubrimiento de ese patrimonio minero llevó a científicos, artistas e intelectuales durante siglos a reconocer muchos otros rasgos y riquezas geológicas y culturales en la región. La próxima, por favor. El geoparque, desde el momento en que fue concebido y fue un proyecto, se basó en la colaboración con las universidades. Empezó con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a la que yo pertenezco. Es una universidad que tiene un alcance en todo México y tiene campus por muchos estados e instalaciones por muchas partes del país, y además las universidades estatales y locales. Actualmente la colaboración principalmente se da con una universidad estatal, privada, que es la Universidad La Salle de Pachuca. La UNAM da un apoyo de tipo técnico y científico, y la Universidad La Salle nos ayuda mucho, o ayuda mucho al geoparque en que las políticas que tiene el geoparque para la comunicación y la educación se estén efectuando en el territorio, ya que esta universidad se encuentra físicamente en el geoparque y tiene mucha presencia en todo el territorio. La próxima, por favor. Bueno, la comarca minera, como he mencionado, es uno de los 2 geoparques de México. Se encuentra en el centro oriente del país y está compuesto por 9 municipios. A su vez, contiene una cantidad elevada de ejidos, que son unidades comunales de la tierra, y es
un geoparque caracterizado por ser un tesoro geológico, por una riqueza geológica extraordinaria. Aquí estoy mostrando el mapa geológico simplificado, donde se distinguen únicamente 3 unidades, básicamente, y tanto los geositios como todas las estrategias de comunicación y educación se estructuran en esas unidades. Hay un poquito de rocas del Cretácico, que está en verde, en la zona norte, que además de ser geoparque, es reserva de la biosfera, pero además existe unas rocas del Oligoceno hasta el Mioceno, volcánicas, que están aquí en color rosa, y que son las que contienen toda la riqueza minera. La riqueza minera de este geoparque hizo que este fuera el distrito de plata más importante a nivel mundial. El 5% de toda la plata que se ha producido en el planeta en los últimos 500 años viene de este distrito minero. Por lo tanto, además de ser un rasgo geológico extraordinario, existe toda una serie de cuestiones culturales alrededor de la minería y modificaciones del paisaje y la vegetación también por estos 500 años de minería. Por último, en color café, está el vulcanismo más reciente, que llega hasta el Plioceno, y este vulcanismo tiene uno de los yacimientos de obsidiana más grandes del mundo, que ha sido explotado ininterrumpidamente por 2000 años, primero por los pueblos teotihuacanos y toltecas, y después por los aztecas, y posteriormente durante la colonia temprana, y de manera artesanal hasta la actualidad. La obsidiana que se encuentra aquí es de color dorado y verde, y tenía un valor simbólico para los pueblos prehispánicos, por lo cual se encuentran fragmentos de esta obsidiana desde Honduras y Guatemala hasta el sur de Estados Unidos, y se cree actualmente que la minería de la obsidiana tuvo una transición a la minería metálica, de manera que muchos mineros de la plata en su origen eran mineros de la obsidiana. Existen vestigios de minas de obsidiana prehispánicas, precolombinas, de hasta 80 metros de profundidad, con toda una ingeniería para ir siguiendo los principales cuerpos de obsidiana. Próxima, por favor. Bueno, Comarca Minera es muy buen lugar para la educación y la enseñanza, porque tiene una geología, pero además es un lugar con muchos paisajes muy variados, paisajes naturales, paisajes culturales y paisajes geológicos, que sin duda atraen a muchos visitantes que de entrada no vienen por la geología, pero cuando llegan al geoparque se enamoran de la geología a través del geoparque. La próxima, por favor. Como he comentado, la minería tiene todo un legado histórico, artístico y arqueológico. Uno de los primeros exploradores científicos que vinieron a Comarca Minera fue Humboldt, que estuvo en el año 1802, estuvo aproximadamente 10 días, y él reconoció los prismas basálticos, los basaltos columnares, hizo unos dibujos y los llevó a las discusiones científicas del momento. Pero no solo vino Humboldt, sino que vinieron artistas e intelectuales atraídos por la fama de este distrito minero, que era de importancia mundial. La próxima, por favor. La comarca minera tiene muchas estrategias de comunicación. Las más, digamos, tradicionales son los paneles y estelas, que son letreros en los geositios. También los puntos de información turística, carteles, letreros de todo tipo, libros como la guía del Geoparque de la Comarca Minera,
las redes sociales, particularmente además la presencia en Internet, como la página de Wikipedia. Y eso se hace a través de las universidades, pero también de asociaciones locales. La próxima, por favor. Si bien en la reunión de hoy se está hablando mucho de la enseñanza para nivel de licenciatura y posgrado, la comarca minera se ha esforzado bastante en los contenidos para los niños de primaria, principalmente aquellos niños de las escuelas rurales que se encuentran en el territorio. Hay muchas visitas de campo, también hay contenidos en salas de visitantes y se usa como estrategia diseños atractivos para los niños y con diferentes personajes tipo caricaturas que han sido diseñados a partir de elementos de la fauna local. La próxima, por favor. Algo que ha sido clave en la estrategia de la comunicación es la participación de las comunidades. En esta fotografía vemos una de las estelas informativas que se encuentran en todos los geositios del geoparque. Estas estelas informativas normalmente están escritas en idioma español, inglés, en un idioma originario que es el náhuatl y transcritos al braille. Los contenidos de estas estelas son elaborados por mi equipo desde la universidad, pero son supervisados siempre por algún experto local, por ejemplo, un arqueólogo, un historiador, algún erudito local, y son revisadas también por las personas que viven en el geositio. Las personas que en México se conocen como ejidatarios, porque viven en los ejidos, que son las tierras de propiedad comunal. Aquí vemos un ejidatario que está, digamos, contento porque en su comunidad decidieron el lugar exacto donde tenía que estar este letrero y el tema que se debía abordar, respetando incluso la toponimia que ellos usan, que no siempre es la oficial. Si pasamos a la siguiente, por favor. El proceso de participación de las comunidades, la próxima, sí, es todo un proceso que desencadena muchas cosas. Debido a que se instaló esta simple estela informativa, las personas del ejido, las personas de la comunidad, por sus propios medios, abrieron un camino nuevo con una máquina, colocaron letreros que ellos elaboraron con el logo del geoparque y bueno, al final celebraron que su comunidad tenía un elemento más para la información y atraer turistas en una comunidad que no está sobre las rutas principales. Con eso quiero mostrar que una pequeña acción de comunicación de la ciencia desencadena muchas acciones sobre el territorio que repercuten sobre las comunidades. La próxima, por favor. Debido a que el geoparque Comarca Minera se encuentra en una zona donde las rocas más comunes son de tipo volcánico, y también a que colabora nuestro equipo expertos en riesgos geológicos, principalmente el doctor Juan Carlos Mora, uno de nuestros puntos de la agenda ha sido siempre conmemorar el Día Internacional para la Reducción de Catástrofes, que es el 13 de octubre. Es un día internacional respaldado por las Naciones Unidas.
y nos ha permitido trabajar principalmente con escuelas primarias, con actividades en campo. Bueno, este año no ha sido posible por el tema de la pandemia, pero ya tenemos bastante presencia y experiencia trabajando con los niños, que al final los niños se dedican en sus casas a una sensibilización hacia sus padres, y esto tiene un beneficio en toda la sociedad local. La próxima, por favor. Parte de los cursos que hacemos son cursos especializados. Por ejemplo, este se hizo en marzo del año pasado. Era un curso de exploración geoquímica y muestreo de suelos, en el cual se utilizaba un equipo concreto que analiza in situ el mercurio. Como la comarca minera fue el primer lugar en todo el mundo donde se practicó la separación de plata y oro usando el mercurio. Es una técnica que se ha usado durante siglos y que revolucionó la economía de las colonias españolas en América. Y fue desarrollado en las haciendas mineras del Geoparque Comarca Minera, después de años y años de experimentos. Sin embargo, eso significa que se han trabajado miles de toneladas de mineral con mercurio, y que por lo tanto el mercurio es un tema principal para ser estudiado en las antiguas zonas mineras del geoparque, tanto en zonas externas como dentro de las minas, de las cuales algunas están siendo usadas hoy día para recorridos turísticos. Entonces consideramos que es especialmente importante el monitoreo del mercurio y enseñar cómo realizar ese monitoreo. El próximo, por favor. Hemos trabajado no solo en temas de geología. Uno de nuestros proyectos más interesantes, a mi parecer, e importantes, es el Lab Chico. Lab Chico es un laboratorio subterráneo de física de altas energías que está pensado para tener detectores de partículas y de radiactividad natural. Actualmente en América Latina no existen todavía laboratorios de esta naturaleza, si bien son importantes en todo el mundo, porque están en los estudios de frontera de altas energías y de cosmopartículas. En el pueblo de El Chico, que es un pueblo minero que además es turístico, estamos aprovechando una antigua mina en la que se hacen recorridos turísticos para instalar estos detectores. Sin embargo, no es solo un proyecto de ciencia básica, sino que en lo que es más fuerte es en educación y en proyectos atractivos para los niños y niñas. Cada semestre, los físicos que participan en este proyecto hacen actividades educativas para niños, actividades muy atractivas que ya son muy famosas. Se llaman las jornadas de la ciencia del Lab Chico. Vienen niños y niñas de todas las escuelas rurales y ven experimentos, participan. Aquí vemos en la fotografía de la izquierda unos experimentos para niños donde preparaban helados con nitrógeno líquido. Al centro una explicación sobre la tabla periódica y cómo se fue construyendo y su importancia. Y a la derecha los experimentos que además no son en absoluto peligrosos, porque lo que hacen es detectar partículas que naturalmente nos están lloviendo, pero que debajo de las rocas son filtradas de manera que solo las más energéticas llegan, y además también pueden detectar la radiactividad en las dosis más bajas, por ejemplo en la comida. La próxima, por favor. Un tema muy importante que se trabaja es el de la igualdad de género y las mujeres en la ciencia. El Geoparque Comarca Minera es un geoparque fundador
del grupo de trabajo de igualdad de género dentro de la red latinoamericana de geoparques. Y como parte de las actividades tenemos conferencias para nuestra propia educación de las personas que trabajamos en geoparques sobre la importancia de la igualdad de género. Vemos a la izquierda la primera conferencia que se dio en este marco. Fue una videoconferencia en tiempos de pandemia y la impartió una especialista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por lo tanto del Geoparque Comarca Minera. Y esta especialista, que es la doctora Elvira Hernández, nos habló de estudios de mujeres, feminismo y género, para que un poco empezar a fortalecer este tipo de estudios en los geoparques. En la fotografía de en medio podemos ver a una investigadora, una joven investigadora en física, que está explicando en las jornadas del Abchico la historia, una de las historias más bonitas, a mi parecer, en la física, que es la historia de Marie Curie. Vemos el letrero a la derecha, su vida y legado científico. Claro, esas historias son muy inspiradoras para los niños y niñas que viven en el geoparque y que asisten por primera vez en su vida a una actividad con físicos de partículas y con científicos que solo existían para ellos en las películas y en su imaginación, y aquí ven pues que son mujeres y hombres que se ha producido el universo. La próxima, por favor. Uno de los papeles más importantes del geoparque es capacitar, formar y enseñar actividades artesanales y de turismo. El Geoparque Comarca Minera, debido a su historia minera, tuvo a finales del siglo XIX mucha inmigración de mineros ingleses, y como consecuencia la comida más tradicional y más famosa del geoparque es el paste, que es una comida tradicional minera inglesa, pero que en México pues se ha diversificado y se le agrega pues otros ingredientes, principalmente picantes. Tenemos uno de nuestros socios, es el Museo del Paste, que tiene actividades que enseñan la historia y la importancia cultural de esa tradición gastronómica minera. Lo vemos en la fotografía de la izquierda, y en la fotografía de la derecha vemos otro de los socios del geoparque, que es el taller del alfarero, donde enseñan oficios tradicionales. La próxima, por favor. Y por último, quisiera explicar uno de nuestros proyectos de más impacto, que es un proyecto de enseñanza para prestadores de servicios a través de una alianza con el ICATI. El ICATI es el Instituto de Capacitación para el Trabajador Hidalguense. Es un instituto estatal de carácter social, que lo que hace es aumentar, dar un valor agregado a través de la educación, de una educación no escolarizada, para prestadores de servicios. Por ejemplo, personas que trabajan en restaurantes, en hoteles. El único requisito es pagar 200 pesos, que son $10, para todo el curso, y saber leer y escribir. No se necesita tener ninguna licenciatura, ni tener educación media o superior. Simplemente pagar $10 y saber leer y escribir. El geoparque tiene un convenio, un acuerdo de colaboración con este Instituto Hidalguense ICATI, y los contenidos de 2 cursos ya los están desarrollando. Aquí vemos una fotografía donde sale mi colega Juan
Creio que houve um problema. Talvez. Acho que caiu a conexão do professor Carle. Vamos aguardar um minutinho, porque eu acredito que a conexão dele caiu. Então, vamos aguardar um segundinho. Aqui Ele estou. está retomando, ele já está retornando. Profesor Carlos, por Hola, favor. ¿sí me escuchan? Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, Sí, solo era para concluir, estaba mostrando los cursos con el ICATI para profesionistas y les comentaba que ya existen 2 cursos en marcha. Es algo que coordina mi colega Juan Carlos Mora, y uno de los cursos es es de geoturismo, para que las personas que trabajan como guías de guías turísticos y trabajan en hoteles tengan conocimientos muy básicos sobre ciencias de la tierra y sobre el patrimonio geológico de Comarca Minera. Y el otro curso que está en marcha también es de reducción de residuos y educación ambiental, también para personas que tienen un trabajo día a día en el geoparque. Y a próxima y última, por favor. Bueno, con mi presentación solo quería darles un panorama muy rápido de que el Geoparque Comarca Minera es un territorio donde se dan actividades educativas a todos los niveles. Por supuesto, también hay investigación y se realizan tesis a nivel de posgrado, pero hoy en día nuestra prioridad es la capacitación de las personas que trabajan ya en el geoparque y la educación a los niveles más básicos. Obrigado, y estaré al pendiente de las preguntas. Gracias. profesor Carles, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a empezar. Yo creo que te puede colocar todos los palestrantes en la pantalla. Bom, eu vou continuar falando em português pelos nossos ouvintes e acompanhantes aqui. Claro. Nós temos várias perguntas para vocês, né? Então, eu vou nominar a pessoa que está perguntando, né? E a pergunta que ela está fazendo aos nossos convidados. A Letícia Ramires Correia pergunta para o professor José Brilha. Bom dia, professor José Brilha. Gostaria de saber se há pesquisas relacionadas a discussões teórico-metodológicas sobre hidrossítios em geoparques portugueses. Não entendi não entendi a palavra, porque cortou um pouco sobre discussões teórico-metodológicas sobre hidrossítios nos geoparques. Sobre sítios de interesse hidrológico. Não conheço esse tipo de discussões teóricas sobre esses sítios, não conheço. Muito a minha bem. resposta rápida. Muito bem. Mas a gente continua porque existem várias perguntas aqui para se responder. A Vanessa Espíndola da Rosa pergunta aos professores Maria da Glória e José Brilha de que forma podemos criar um documento norteador para o eixo educação de um projeto geoparque. Há um modelo, um documento unindo plano de trabalho e base teórica? Posso dizer qualquer coisa, depois a Glória pode complementar. Bom, neste momento, um documento deste género, estava a pensar se já existiria ou se eu conheço, ou se de repente não me estou a lembrar de nenhum. Sei que enfim, há vários trabalhos, desde há vários anos, que tratam a questão da educação e dos geoparques a vários níveis, não só descrevendo o tipo de atividades que os geoparques fazem relativamente à educação,
como alguns princípios, digamos, que os geoparques devem seguir nesta vertente tão importante da sua atuação. Eu, por acaso, uma das teses de doutorado que estamos aqui a desenvolver tem exatamente a ver com esta questão da educação em geoparques e pretende-se que no final da tese a doutoranda tenha, digamos, um conjunto de sugestões bastante claras e justificadas sobre como é que todas as questões de educação formal devem ser tratadas pelas equipes de geoparques. É um trabalho que ainda está em curso e vai terminar ao final deste ano. Não, até ao final do próximo ano. Mas não tenho muito mais para acrescentar neste nível. Vanessa, eu na verdade desconheço assim, um documento que trata desse assunto, mas eu imagino que talvez individualmente nos geoparques, nos sites do geoparque, se existir um documento desse tipo, você consegue, a gente consegue ter acesso. Mas uma coisa que eu acho importante é que esse documento, esse protocolo, seja feito não apenas por geocientistas, mas por educadores envolvidos nessa questão de uma maneira multidisciplinar. Mas eu desconheço um documento que já tenha esse protocolo pronto. Certo, muito bem. Uma pergunta do Adriano Severo Figueiró, pergunta ao professor José Brilha. A distância entre a necessidade de uma gestão integrada e a formação de especialistas pelas universidades é um desafio para o ensino das universidades se reinventar? Bom, não sei se entendi completamente a questão, mas eu penso que é importante, obviamente, as universidades estarem permanentemente atualizadas sobre o que é que a sociedade precisa e o tipo de técnicos que em cada momento são necessários, não é? Nós, nos últimos 20 anos, 30 anos, a sociedade, de uma forma geral, mudou bastante e o perfil das pessoas que saem da universidade também tem estado a mudar, consoante vão existindo alterações e atualizações, não só dos cursos, como da própria maneira de ensinar nas universidades, que hoje é diferente do que quando eu fui estudante na universidade, não é? Portanto, tem havido alguma atualização. O que eu penso que é, como eu tentei referir há pouco quando falei, o que eu penso que é mais importante é haver abertura por parte, nomeadamente, do mercado de trabalho, para integrar geocientistas com perfis novos. E aí eu vejo que há uma grande dificuldade no mercado de trabalho, ou seja, por exemplo, olhando para o caso da geologia, a sociedade continua a olhar para o geólogo como técnico para a mineração e pouco mais. É muito difícil, mais difícil um geólogo encontrarem trabalho na área da conservação da natureza, na área da educação ambiental, na área de toda a vertente ambiental. Portanto, o que penso que falta ainda é a nível da sociedade de reconhecer a geociência e os geocientistas como pessoas que têm hoje uma gama de atividade muito mais vasta do que tinha até agora. Certo. O professor José Brilha fechou o microfone acidentalmente. Professora Maria da Glória, gostaria de comentar alguma coisa? Não. Não. Podemos seguir. Certo. Adriano Severo Figueiró pergunta para o professor Carlos Canén. El tema de los geoparques ha estado sensibilizando a los estudiantes de geografía en México? Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos dos geoparques actualmente. Los dos fueron impulsados desde la UNAM. Uno fue impulsado desde el Instituto de Geofísica, que es comarca minera, y se trabajó más con geólogos. Pero el otro fue impulsado desde el Instituto de Geografía, que es Mixteca Alta,
y en ese otro geoparque los geógrafos tienen mucho mayor peso. No conozco los detalles, pero sé que estoy seguro de que muchas actividades de la licenciatura en geografía ya se están haciendo en Mixteca Alta. Totalmente, los geógrafos tienen un papel importante en los geoparques de México, sí. Bueno. Leonardo Berté pergunta para a professora Maria da Glória se a LIGEA não viria no sentido de substituir a geografia na educação básica, porque tem formação em geociências, mas existe compreensão e discussão sobre dinâmicas sociais? Esse não é o foco do curso, né? Então, na verdade, a ideia não é substituir a geografia, justamente porque não tem esse foco social da geografia humana, né? Apesar de, obviamente, o curso, quando trata de educação ambiental, da relação das comunidades com a paisagem, obviamente essa seara é contemplada, mas não especificamente contemplada a geografia. Então, não existe. Certo. Nós temos mais algumas perguntas para a professora Maria da Glória, né? Paulo Roberto Ferreira de Aguiar Júnior pergunta, professora Maria da Glória, se um destino consagrado mais pela visitação de um sistema de cavernas, seria mais acertado falar em geoturismo do que ecoturismo? Eu acho que depende muito do foco, né, do turismo. Se for um turismo apenas para visitar, enfim, e ter um bem-estar, eu acho que é mais para o ecoturismo. Mas, associado a isso, da inserção de conteúdos geocientíficos, a mostrar como a paisagem daquele local foi formada, com materiais, processos geológicos, aí você pode entrar na seara do geoturismo. Na mesma esteira, professora, a Maria Medianeira Padoim pergunta se, em uma perspectiva multidisciplinar, como se insere nesse núcleo, acho que o LIGEA, a área de história? Olha, a história das populações passa pela história delas e a relação delas com as paisagens. A distribuição das comunidades, a distribuição das populações, tanto das populações humanas como dos seres vivos em geral, é controlada pela geodiversidade, e depois, e dessa geodiversidade a gente tem essa parcela importante que é o patrimônio geológico. Então, assim, a história humana é controlada pelo biofísico. E aí a gente tem essa relação no LIGEA. Então, vamos encaminhar para a última pergunta, professora. Adriana Figueiró pergunta, em Portugal, a disciplina de geologia está presente na educação básica. Essa formação faz falta na educação brasileira ou a disciplina de ciências supre essa falta de ensino de geologia? Não supre. Na verdade, até a década de 50, a gente tinha ainda a disciplina de história natural, aquele antigo científico, né? Depois disso, já na década de 60, essa disciplina, né, que era da história natural, ela foi dividida em geologia e biologia. E aí, essa história natural, posteriormente, foi substituída apenas por biologia. Então, gradualmente, desde a década de 60, a gente vem perdendo conteúdos em geociências, né? E hoje, os conteúdos de geologia, né, de geociências na educação estão em geografia e ciências, né? Estão restritos a essas disciplinas, geografia e ciências. E essas disciplinas já foram feitos vários estudos, assim, existem vários problemas, né, na distribuição dos conteúdos de geociências. Em geral, eles são fragmentados, então são concentrados mais ou menos ali no 6º ano, e ao longo dos outros anos vai tendo alguma inserção de conteúdos, mas não tem uma integração. Então a pessoa aprende alguma coisa sobre os tipos de rochas,
em um determinado local. No outro, muito tempo depois, ela vai aprender alguma coisa sobre intemperismo, transporte, erosão, mas não tem uma conexão entre o conhecimento de um ano e de outro. Então, um outro problema que existe é a falta de preparo, né, dos docentes. Na verdade, eles não têm esse conhecimento geológico, né? Eles vão buscar esse conhecimento geológico muitas vezes em lugares, em livros didáticos que não trazem, não são lá, tem uma qualidade muito boa, vão buscar em internet, porque eles não trazem esse conhecimento, porque normalmente eles também estudaram nas mesmas escolas, com os mesmos parâmetros curriculares. Então, assim, não, a resposta é a disciplina de ciências não supre o conhecimento de geociências necessárias. Obrigado, professor. Uma última pergunta, o professor José Brilha, para nós encerrarmos as questões. Professor Brilha, o curso de mestrado que está sendo implantado com atividades em diversas universidades da Europa, deve ser o Erasmus+, será totalmente presencial ou há possibilidade de se fazê-lo em parte à distância? Bom, este mestrado já está a decorrer, ele teve início em setembro, no início de setembro, final de agosto deste ano, portanto está a decorrer o primeiro semestre presencialmente. O primeiro semestre decorre em França, na Universidade de Lille, mas eu sei que, penso que na última semana, as 2 últimas semanas, algumas aulas pelo menos tiveram que começar a ser à distância. Mas, enfim, o mestrado não está pensado para ser feito totalmente à distância. O mestrado está pensado para ser presencial, simplesmente com as questões da pandemia houve necessidade de algumas aulas passarem para online. Mas, e gostaria também de dizer que esse mestrado vai abrir nova vaga de inscrições agora em novembro, para o próximo ano letivo, para começar em setembro do próximo ano, e, portanto, será de todo aconselhável para quem queira concorrer, tentar. É muito difícil, porque são sempre muitos candidatos para pouco número de bolsas, mas, enfim, sem tentar nada se consegue. Certo. Bom, então nós vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer muito, em especial aos nossos convidados de hoje e a todos e todas que assistiram pelo YouTube essa discussão bastante promissora e bastante provocativa. Convidamos para que todos continuem acompanhando a programação do Fórum nos próximos dias. Amanhã, dia 28 de outubro, o tema será pesquisa, mediado pelo professor Dr. Nilvo Ladwig, professor do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense. E os nossos convidados serão os seguintes: o Dr. Hugo Gomes, do Geoparque da Serra da Estrela, em Portugal; o Dr. Emanuel de Castro, coordenador executivo do Geoparque da Serra da Estrela, de Portugal; e o Dr. Marcos Nascimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. Lembrando a todos que vocês podem conhecer os territórios geoparques aspirantes Cânions do Sul, 4ª Colônia Caçapava, através de vídeos e passeios virtuais que foram disponibilizados no canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão, esse mesmo canal em que esse evento está sendo transmitido. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigado a todos vocês, tenham um bom dia e, mais uma vez, parabéns pelas brilhantes colocações. Nós encerramos hoje e continuamos amanhã. A todos, muito obrigado e tenham uma excelente semana. Obrigado, bom dia a todos. Eu até esqueci de perguntar se vocês teriam alguma última colocação, mas vamos ficar, acho que dessa forma.